Boa noite, amadas, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vim trazer uma palavra para estar compartilhando com as mulheres da UAF e com todas as mulheres a quem esse vídeo alcançar. Vamos ler na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém, irmãs? Aqui Deus está falando que para o seu povo, que eles deveriam, estava ordenando que eles ensinassem os seus mandamentos, que eles ensinassem as suas verdades, os seus princípios, as suas leis para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e assim seria transmitido de geração em geração todos os seus mandamentos. As famílias antigas tinham o costume de, depois de um dia exaustivo de trabalho, quando eles iam para casa, tomavam banho e todos iam se reunir para jantar, né, muitas vezes à luz de vela, ou de lamparina, ou de lampião, né? Então eles jantavam todos juntos e após o jantar eles se reuniam, se acomodavam e ali eles ficavam conversando, proseando. E falavam como tinha sido o seu dia, e os pais falavam do como tinha sido a sua infância, e ali falando como eles tinham sido criados, qual era a realidade deles, né? O que eles já haviam passado quando criança, tudo que os pais puderam ensinar para eles, e ali passando também a fé. Cada família tinha a sua fé e eles iam transmitindo para os filhos, né? Então são momentos assim preciosos em que eram passados princípios morais para os filhos, lições eram dadas sobre integridade, e ali nesse momento eles iam forjando o caráter de seus filhos. Infelizmente nós não vemos isso nos dias de hoje. Hoje os pais não têm tempo, não têm disposição, não têm vontade para passar momentos com seus filhos, né? E esse costume de conversar, de estar junto, de ensinar, né? Investir o tempo com seus filhos, esse costume foi perdido na maioria dos lares. Mas devido a essa epidemia na qual a gente está enfrentando hoje, né? Eles estão agora envolvidos no que há de mais lindo e precioso que foi instituído por Deus, que é a família. Então, cada um está voltado para a sua família, né? Meio que na marra, né? Então, nesses dias de quarentena, eu lembro de uma mulher da Bíblia, né, que também viveu dias de quarentena, que é a mulher de Noé. A história de Noé se encontra lá em Gênesis capítulo 6, né? Então, eu como esposa e mãe, imagino como deve ter sido difícil para aquela mulher ver seu marido construindo uma coisa enorme, uma arca enorme, tipo um transatlântico, né? Era uma coisa desproporcional para a realidade da época, porque nem chuva havia naquela época, e a palavra diz que o orvalho vinha da terra e molhava a terra, né? Molhava a vegetação, e ver o seu marido ali com realmente deve ter sido assustador, mas ela o apoiou e creu no Deus do seu marido. Noé era bisneto de Enoque, e que foi um homem justo, que teve um relacionamento profundo com Deus, e sua fé foi passada para o seu filho Matusalém, e Matusalém passou a sua fé para o seu filho Lameque, e Lameque também passou a sua fé para o seu filho Noé. Amém? Então, no mundo corrompido em que Noé estava vivendo, a mulher de Noé deve ter ouvido os escárnios dos vizinhos, das amigas, né? Deve ter aconselhado: larga esse homem louco, não embarca nessa. Esse seu marido está louco, enlouqueceu. Mas ela optou em ficar firme ao lado do seu marido e o encorajava.
como ela esteve ali do lado dele como uma verdadeira ajudadora, né? Enquanto ele construía a arca, ela cuidava dele, ela cuidava da casa, ela cuidava dos seus filhos e ela cuidava de suas noras. E depois de décadas, a arca ficou pronta e eles enfim entraram nela para salvarem suas vidas dessa humanidade corrompida, aquela humanidade corrompida, né? Então eles ficaram ali dentro de quarentena. Assim como nós estamos hoje dentro das nossas casas, a nossa arca, né, junto com a nossa família. Imagina o trabalho que aquela mulher teve, ela e as suas noras, né, arrumando tudo, limpando, né, convivendo com aqueles animais, né, onde o cheiro devia ser horrível, o barulho também enorme, e mesmo assim elas devem ter tentado de todo jeito manter o equilíbrio e a harmonia e transformar aquele lugar num lar. Não deve ter sido fácil realmente, né? Elas deviam ter tido dias que ficaram nervosas, mas ainda assim elas tiveram momentos importantíssimos, momentos em família. Eu imagino nesses dias que não é falando da sua fé, da fé do seu bisavô, a fé do seu avô, a fé do seu pai, né? Fé que havia sido passado para eles e que ele estava ali passando para os seus filhos, né? Fé que ele estava ali naquele momento, né, de confinamento, ele estava avivando essa fé no coração dos seus filhos, das suas noras e da sua esposa. E assim a mulher dele, a mulher de Noé, ia sendo fortalecida pelas histórias, pelas experiências que Noé ia contando, que ele e os seus antepassados estiveram com Deus, né? Então, através dessas histórias, essa mulher era fortalecida, a sua fé era fortalecida e ela podia, assim, fortalecer as suas noras também. Então, depois de um ano, Deus então abre a arca. E ao sair, eles contemplam os vales, os campos, as planícies, e Deus os presenteou com um lindo arco colorido, o arco da promessa. Então, nesse momento, com certeza, essa mulher deve ter olhado para os céus e deve ter falado: valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Então, amadas, eu queria dizer para vocês hoje, que vocês não devem encarar esses dias de confinamento como um fardo pesado ou como se estivessem numa prisão, né? Mas sim como uma oportunidade de estar resgatando aquele costume antigo de se ter prazer em estar junto com a sua família, então para conversar, para ensinar, para aprender, e o melhor de tudo para estar aprendendo acerca de Deus. Aproveitar esse momento para ler a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e a sua leitura nos traz lições maravilhosas, né? Nos traz princípios que são fundamentais para o crescimento saudável da nossa família. Então, aqueles que têm filhos pequenos, aqueles que têm netinhos, né, vão estar usando dessa oportunidade de estarmos juntos para avivar a fé em Deus no coração dos nossos filhos, dos nossos netos. E nossos filhos, nossos netos, eles têm absorvido tanta coisa ruim desse mundo, valores invertidos, né? Então vamos aproveitar para ensinar os verdadeiros valores cristãos, né? E mostrar para eles que Deus tem um plano maravilhoso na vida de cada um. Deus tem propósito na vida deles e a gente precisa mostrar isso para eles através da palavra de Deus. Então, não vamos reclamar. Eu tenho recebido posts de mulher, a gente até ri, né? As pessoas brincando, a mulher que não está aguentando mais o marido que não está aguentando mais a mulher, mas que a gente não veja assim. Mas que a gente veja assim, realmente que é uma grande oportunidade da gente estar passando com os nossos entes queridos, para a gente estar cuidando deles, momentos que a gente vai estar avivando a fé no coração deles. Amém? E que o nosso Espírito Santo, que é o provedor de todo ensino,
possa estar nesses dias nos ensinando a ensinar a nossa família acerca de Deus, que possamos estar sendo usadas por Deus para avivar a fé no coração de cada um. Amém, minhas irmãs? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade. Amém.